Tá? Igual a esse caso, assim, diversos outros, em que a gente ia para a FIFA, pedia indenização, a FIFA julgava. E a gente teve também a oportunidade, a sorte de estar na hora certa, no lugar certo, né? A gente participou de diversos casos, assim, emblemáticos no momento, que foram casos pioneiros. A gente teve o caso primeiro caso do Cais no futebol, que era o caso do Felipe Loureiro, quando saiu do Galatasaray para vir para o Flamengo. Foi o primeiro caso do futebol que chegou na Corte de Arbitragem do Esporte. O primeiro doping do futebol que saía de um tribunal brasileiro, de um tribunal nacional, para chegar na Corte de Arbitragem do Esporte foi o caso do Dodô. Lembro do caso do doping do Dodô, que a gente participou também, defendendo o Dodô, jogava no Botafogo naquela época. E eu estava utilizando um suplemento dado pelo clube, né? Um suplemento de Fepron-Porex, que era para pós-treino, né? Para recuperação muscular. Desculpa, era o suplemento de cafeína, que estava contaminado por essa substância Fepron-Porex. Entendi. E aí a gente, apesar de ter provado que era uma contaminação e tal, o CAIS acabou estendendo a suspensão do Dodô por mais uns meses, além do que tinha sido imposto aqui no Brasil. E pouco tempo antes, uns meses antes, era para ter sido o primeiro caso do doping no CAIS, era para ter sido o caso do Romário, que tinha caído no doping por causa do shampoo, né? De finasterida, né? Para o tratamento de queda de cabelo. Foi muito famoso, né? Até porque o cara Romário. Era o Romário, exato. E a gente, quando estava na audiência do Dodô, meses depois lá na Suíça, ou um ano depois lá na Suíça, no intervalo da audiência, o advogado da FIFA nos disse, ele falou, pô, era para ter sido o Romário, mas como ele se aposentou, a gente falou, pô, não vamos mexer com a história do baixinho, deixa ele lá e tal. E aí, na sequência, veio o caso do Dodô, que acabou sendo o primeiro. A gente estava nesse caso também. Caso do Deco, que a gente conseguiu anular depois, mas acabou o Deco se aposentando precocemente, também, por causa da suspensão que o STJD do futebol impôs a ele. E, posteriormente, o caso verificou-se que houve um erro do laboratório. O laboratório foi suspenso, inclusive, por conta desse erro aqui, o laboratório do FRJ. Mas aí o Deco já estava aposentado nessa ocasião. Caraca, cara. Assim, isso foram casos bem emblemáticos. E você, pelo que tu falou aí, quando chega lá no CAIS, reverter é muito difícil, não é? Por mais difícil, competente que seja. É difícil, dependendo de onde você teve o caso apreciado na primeira instância, né? Se o caso tivesse sido apreciado por um tribunal experiente, que tenha cumprido as regras e tenha tido uma instrução de verdade, é mais difícil você reverter. Mas acontece, a gente teve há pouco tempo um caso que foi julgado um nadador brasileiro, atleta olímpico, medalhista, que foi julgado pela FINA, Federação Internacional de Natação. Suspenderam ele por 1 ano, a gente recorreu para a Corte de Arbitragem do Esporte, a gente conseguiu absolver ele completamente lá de qualquer pena. E se não tivesse havido o adiamento dos Jogos Olímpicos do Japão, por conta da pandemia, ele teria perdido a vaga olímpica. Embora ele tenha sido logo depois absolvido. Mas ele não teria tido tempo de conseguir os resultados para se qualificar, né? Caramba, então, assim, caso de doping é sempre muito sensível, é muito difícil, é complexo, é caro, é difícil. Os atletas muitas vezes não têm recurso para fazer a prova. É meio dramático defender atleta em caso de doping. E muitas das vezes é erro mesmo, né? Da substância, de contaminação. Acontece. É comum, a gente tem muito contaminação de alimento hoje em dia. A gente tem os atletas em países da América do Sul, por exemplo, que dão o hormônio o esteroide para o gado crescer mais rápido. E quando você come o bife, muitas vezes o período lá para você, entre o momento em que você aplica o esteroide e o momento que você abate o gado, o fazendeiro não respeita corretamente esse período e você se contamina ao comer Você tinha um caso que eu não sei se é folclore, de um pãozinho que os caras têm a semente da papoula em cima. Isso também. Você comia dentro do avião. E aí dava no doping. Exato. E outra acho que era um creme vaginal. Também que as mulheres usavam e você não sabia que contato íntimo, você se contamina. Contamina. Mas o difícil é você provar, você identificar isso. Isso, deve ser muito difícil. Você fazer a prova de uma coisa que você comeu meses atrás, que você já não tem o recibo, você não tem a foto, você não tem. Você nem lembra. Como é que você vai lembrar? O cara não imagina que aquela bolinha preta que está ali, a semente de papoula. Não, e o legal, assim, se é que tem legal nisso, mas tem.